Você já imaginou viver com um objeto de metal cravado dentro do seu cérebro por mais de 30 anos, sem saber? Sentir dores, desconfortos, ter crises silenciosas e passar décadas ouvindo que era apenas estresse, ansiedade ou coisa da sua cabeça? Essa é a história real de uma mulher que sobreviveu a uma tentativa brutal de assassinato ainda bebê e viveu por 3 décadas com a arma do crime alojada em seu crânio, uma agulha de costura. A Descoberta. A protagonista dessa história vive na região da Sibéria, na Rússia, uma das partes mais frias e isoladas do mundo. Ela tinha uma vida comum. Era uma mulher adulta, aparentemente saudável, com sua rotina de trabalho e família. Mas havia algo estranho nela. Dores de cabeça frequentes, tontura sem explicação, sensação de cansaço constante. Por muito tempo os médicos diziam que era estresse, enxaqueca crônica ou distúrbios neurológicos leves. Até que em uma consulta recente, com os sintomas piorando, um médico resolveu ir além. Pediu uma tomografia do crânio para entender o que realmente estava acontecendo. O resultado chocou a todos. A imagem mostrou uma agulha de costura metálica com cerca de 4 centímetros de comprimento, alojada dentro do cérebro da paciente. Uma agulha inteira, atravessando áreas profundas do tecido cerebral. Como ela sobreviveu? O que surpreendeu os médicos foi que a agulha não havia causado a morte dela. Ela não apresentava paralisias, nem sequelas motoras graves, nem sinais de hemorragia cerebral. A explicação médica é quase inacreditável. O corpo dela, ainda quando bebê, se adaptou ao objeto estranho. O organismo criou um revestimento de tecido protetor, como uma cápsula, isolando a agulha e impedindo que causasse danos imediatos. Durante 31 anos, a agulha ficou lá silenciosa, enterrada no cérebro, como um segredo guardado no mais profundo lugar do corpo humano. A origem macabra. A pergunta inevitável surgiu. Como uma agulha foi parar dentro do cérebro de uma criança? Foi nesse ponto que a história ganhou contornos sombrios. Segundo médicos russos, há décadas, especialmente durante os tempos difíceis da União Soviética, havia regiões extremamente pobres da Sibéria onde casos de infanticídio eram abafados e ignorados. Famílias que não podiam sustentar mais filhos, ou que não desejavam meninas às vezes recorriam a métodos brutais para dar fim à vida de recém-nascidos. Um desses métodos envolvia perfurar a fontanela, a famosa moleira do bebê, com uma agulha de costura. A perfuração era rápida, silenciosa e não deixava marcas visíveis externas. A criança morria horas depois e a causa da morte parecia natural. Mas no caso dessa mulher, a tentativa falhou. A agulha penetrou o crânio, sim, mas não atingiu áreas fatais. A bebê sobreviveu, cresceu, aprendeu a andar, a falar, foi para a escola, viveu uma vida inteira sem saber que carregava um vestígio de violência dentro de si. A suspeita mais forte é que os próprios pais ou cuidadores tentaram matá-la ainda nos primeiros dias de vida, e talvez envergonhados ou convencidos de que ela não sobreviveria menos, simplesmente abandonaram o caso. E depois? Hoje a mulher continua viva e segue com a agulha em seu cérebro. Os médicos avaliaram a possibilidade de retirá-la menos, mas concluíram que o risco é altíssimo. A retirada pode causar hemorragia cerebral, paralisia ou até mesmo a morte. Por isso optaram por não intervir. Ela vive com acompanhamento médico, sob observação e com remédios para dor e controle dos sintomas. E o mais impressionante, ela não sente raiva. Em entrevistas com veículos russos, ela disse estar aliviada por finalmente entender a causa de seus sintomas, mas vive com o peso de saber que alguém tentou matá-la. Alguém muito próximo. Alguém que nunca foi descoberto. A história dessa mulher é real. E ainda que pareça um roteiro de terror, é apenas mais um retrato sombrio do que já aconteceu e ainda acontece em partes invisíveis do mundo. Ela sobreviveu a algo que a maioria não sobreviveria, carregou por 31 anos a arma do crime dentro do próprio cérebro. E mesmo assim, seguiu vivendo, com dor, mas viva. Quantos outros segredos estarão enterrados dentro de corpos silenciosos, esperando apenas uma tomografia para revelá-los ao mundo?